Olá pessoal, tudo bem? Bom, já que alguns costumam dizer que o ano só começa depois do carnaval, cá estamos nós, aproveitando mais essa oportunidade para destravar o que nos incomoda ou o que nos atrapalha aí na nossa vida, certo? Bem, então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso desafio. Eu perguntei os temas que vocês gostariam de trabalhar, certo? O que está incomodando, o que vocês gostariam de destravar na vida de vocês. Vieram questões como autoestima, manejo de estresse, constância, rotina, lidar com papéis aí na nossa vida, como equilibrar tudo isso, certo? E aí vocês podem estar se perguntando, como assim? Tudo isso vai ser trabalhado em um único desafio de uma semaninha? Pois então, na verdade, o que acontece é que todos esses temas têm algo em comum, que antecede aí o nosso propósito de fazer algo dar certo, que é a mudança, certo? Então, tudo isso demanda uma mudança. Demanda uma mudança emocional, mental e comportamental, certo? Mas por que será que o processo da mudança é tão difícil? Por que será que por mais que a gente esteja empolgado, animado, vai 1, 2 dias, 3 dias e de repente tudo vai por água abaixo, a gente desanima, ou a gente procrastina, ou a gente diz deixa lá para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo ano? Você já se perguntou por que mesmo sabendo o que tem que ser feito, muitas vezes a gente não consegue fazer? Então, é por isso que a maioria das mudanças acabam não tendo sequência. De 70 a 90% das mudanças que a gente tenta implementar na nossa vida, muitas vezes não dão certo. E é por isso que eu resolvi trabalhar, então, no nosso desafio, o processo da mudança. Afinal, então, por que é tão difícil mudar? Você já se perguntou? Bem, geralmente os motivos têm a ver com falta de planejamento, falta de iniciativa e acabativa, ou seja, eu vou pensar no que eu tenho que fazer, mas eu também vou colocar no papel, eu vou colocar no concreto e eu vou me comprometer, deixar tudo isso mais viável para que aconteça. E não vou levando do jeito que dá, né? Outra coisa, medo de lidar com esse desconforto, de não saber como fazer, de nunca ter se visto nessa situação, né, nova, falta de engajamento consigo. Quem aí não se percebe muitas vezes priorizando o outro, priorizando a necessidade do outro e não se olhando, não enxergando a sua própria necessidade? Isso também é um ponto muito importante, eu diria um dos mais importantes. Nossa resistência muitas vezes de deixar o passado no passado. E o que eu quero dizer com isso? Sabe quando a gente não desapega dos nossos planos, do que a gente acha da gente ou do que disseram da gente muitas vezes? Ah, você não é capaz, ai, você nunca vai dar certo. E aí a gente acaba quase que seguindo por esse caminho inconscientemente e fazendo coisas que não nos levam para onde a gente quer, mas sim para onde falaram um dia que poderíamos chegar. Então a gente tem muito medo de frustrar esses planos dos outros para nós e tudo isso que a gente sabe sobre a gente. Como se a gente não pudesse evoluir, como se a gente não pudesse dar o próximo passo, como se a gente não pudesse fazer diferente, mudar de ideia. Ou seja, renunciar a algumas coisas faz parte do processo da mudança. E aí, com isso, também vem a necessidade de se posicionar, de dizer o que eu desejo, o que eu quero, de ser um pouco mais assertivo, certo? Muitas vezes a gente tem medo de dizer não para o outro, a gente tem medo de magoar o outro e não percebe que está fazendo isso conosco mesmo, né? Agora, se a gente tiver um modo assertivo de se posicionar, de dizer o que a gente deseja, sem querer impor isso ao outro, fica muito mais fácil. Então, esse processo de comunicação, de pedir apoio muitas vezes, de se aceitar no processo de mudança, então não sentir vergonha, é um dos motivos que acabam nos atrapalhando também nesse processo, tá bem? Então agora eu vou pedir para que vocês fechem os olhos e se imaginem nessa cena que eu vou contar para vocês, tá bem? Se coloquem aí num campeonato. Isso, é um campeonato de corte de árvores com um machado. E agora você vai se imaginar vestido aí como um lenhador, certo? Pronto para participar, com toda a vontade e empolgação do mundo. A largada foi dada, o sino soou. Qual é a sua primeira atitude?
O que você se imaginou fazendo agora? É possível que a primeira ação que você tenha se visto fazendo é pegar o machado e ir cortar as árvores. Afinal, quem cortar mais árvores vai vencer o campeonato. É possível que você até vença essa competição, se você contar com a sorte, se você pegar um bom machado, se as árvores que você for cortar têm uma espessura menor e também se você puder contar com a falta de preparo de todos os outros participantes, né? Mas a chance de você cansar no meio do caminho, de você tentar cortar a árvore e o machado não tá legal, é muito grande. Com isso, você vai ter muito mais esforço, você vai cansar muito mais rápido, você vai ter uma chance de se machucar também e acabar desistindo da prova no meio do caminho. E tudo isso porque às vezes você teve um trabalho muito maior do que o necessário, certo? Claro que você pode ter sido aquele competidor que pegou o melhor machado, mas me conta, na vida real, você vai ficar sempre esperando a sorte bater na sua porta? Você vai sempre estar contando com o momento ideal, com as condições ideais, sendo que na minoria das vezes elas acontecem? Ou você pode se preparar para que a sua produtividade seja maior, com um trabalho menos forçado, menos pesado, menos cansativo, e se por sorte ela bater na sua porta, as coisas já estejam mais conectadas, organizadas e planejadas para que isso tenha então uma fluidez maior, um resultado melhor. Mas aí você pode estar se perguntando, ok, mas era uma prova com machado? E as árvores? Como eu poderia ter me planejado? Como eu poderia ter me preparado? Uma boa opção é olhar para as ferramentas que você tem na hora. Olhar para o seu machado, verificar se ele está afiado, amolado, procurar uma pedra, afiar, amolar o machado, para que quando você for de encontro com as árvores, para que seja feito o trabalho, a ação, tudo isso corra de uma maneira mais leve, sem que você empenhe tanta força, tanto esforço físico e ainda acabe se frustrando no meio do caminho. É claro que o racional é que a gente saia correndo para executar a ação, mas é muito mais inteligente você se preparar, você se planejar, você olhar para o seu momento e ver o que você tem de disponibilidade do que sair correndo só realizando as coisas. Ou melhor, tentando realizar e aí se frustrando por não dar certo. E aí tem outra coisa que influencia. Quantos de nós não entende que a gente só pode ter prosperidade, a gente só pode ter bons resultados se a gente tiver um trabalho árduo, um trabalho duro, um trabalho em que o empenho seja durante o dia todo, com agendas cheias de reuniões, sem espaço para nada e com a ilusão de que isso é um dia produtivo, de que isso é conseguir dar conta das coisas. E muitas vezes não é. Pensa comigo, se você para planejar o seu dia, para afiar o seu machado, você consegue ter, inclusive, uma visão mais panorâmica do que está acontecendo. Por quê? Porque é nesse momento em que você respira e para pensar, para fazer algo estando presente, que seria afiar, amolar o machado, você aciona aí o seu córtex frontal, que é o responsável então por analisar as coisas, por tentar achar a melhor alternativa e não fica sequestrado, digamos assim, pelas emoções, pela vontade de vencer, pela tristeza, pelo medo, pela ansiedade. Então, essa pausa, esse planejamento, esse olhar tudo como um todo é muito importante para que a gente comece, então, a ter mais chances de ser eficaz nos nossos processos, tá bem? E o que eu quero dizer com isso? Que é óbvio que é a ação concreta que vai nos tirar da inércia, que é óbvio que é a ação, é o agir que vai fazer com que a gente ganhe a competição, com que a gente corte mais árvores. Mas todo esse preparo anterior, todo esse processo anterior é o que vai fazer com que isso tenha muito mais eficácia. Então é nisso que a gente vai trabalhar aí nesse desafio. É hora de afiar os nossos machados, amolar as nossas facas, tá bem? Você já está dentro do campeonato. Agora é hora de respirar fundo e se conectar com os seus desejos de mudança. E aí fazer uma reflexão. Para isso, eu vou deixar algumas perguntinhas para que você comece então a analisar a situação de um modo geral, ver as ferramentas que você já usou, que deram certo, as que não deram certo, para que aí sim a gente comece a planejar o nosso processo de mudança, tá bem? Afinal, ninguém planeja falhar, mas falha por não planejar.
Então, bora começar a planejar tudo isso? Vou deixar aqui agora as perguntas que vocês precisam responder. Então pegue um papel, pegue uma caneta, tire um print dessa tela e aí responda essas questões. Elas vão te fazer refletir. Qual é a mudança que você quer fazer? Que significado vai ter tudo isso na tua vida? O que você vai conquistar se você conseguir fazer essa mudança? Que benefícios ela vai te trazer? E agora o mais importante, você vai olhar para o que você já tentou fazer e que não deu certo. E também o que você já tentou fazer e deu certo, porque a gente não precisa desperdiçar a nossa história. A gente não precisa desperdiçar os nossos erros. A gente pode aprender com eles e a gente pode usar todo o nosso arcabouço aí de vida para fazer com que essa mudança dê certo, tá bem? Então, por hoje é isso. Até amanhã.